Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 701, aula de Educação Física. Gente, como vocês já perceberam as nossas aulas, né? Como nós combinamos semana passada, as nossas aulas serão de revisão. Uma revisão semestral. Na semana passada nós vimos a revisão do conteúdo até a nossa P2. Até um pouquinho além, né? Mas o tópico central foi o conteúdo até a P2. E hoje nós vamos dar continuidade com os conteúdos anteriores, né? Com aquilo que veio antes da nossa P2. Galera, o que eu peço a vocês? Assistam com bastante atenção, principalmente quem está aí com alguma pendência e vai precisar utilizar a prova de recuperação como como oportunidade, né, de se recuperar aí para concluir esse ano de uma forma bem satisfatória, bem bacana, bem agradável para todo mundo. Então preste bastante atenção na nossa aula. E quero pedir também aos senhores que façam uma varredura, né, no seu livro. Vejam se tem alguma atividade que por acaso não foi respondida. Se você deixou alguma coisa para trás, perdeu, volta lá no nosso espaço, no seu espaço do aluno, né, lá no Maestro, e confere. Lá nós temos materiais complementares em slides com todas as correções das nossas atividades. Então voltem lá na aula do tema que você possa ter perdido, faça a correção, complete o seu livro. E vamos, que 2021 vai ser um ano muito melhor para todos nós. Nós vamos estar preparados para a chegada de mais esse desafio. Vamos lá! Primeiro tema que eu trouxe aqui para vocês é a velocidade. Velocidade, como nós já vimos em outras oportunidades, é a capacidade de ir de um ponto a outro no menor tempo possível. Ou ainda, a capacidade de cobrir uma distância curta em um determinado tempo. Esse tempo, claro, que tem que ser o menor possível, não é mesmo? Então, a capacidade de ir de um ponto a outro ou de cobrir uma distância curta no menor tempo possível. Aqui, quando nós vimos a nossa unidade, né, aqui de forma mais detalhada durante as nossas aulas, nós vimos aqui no nosso espaço Olha o Movimento a história do Juca, um menino que tinha um compromisso quando a sua mãe pediu, né? Quando seus responsáveis pediram para que ele fosse até a farmácia. E ele precisou ir de um ponto a outro da sua casa até a farmácia no menor tempo possível. Tendo aí um claro exemplo da velocidade sendo destacada nos movimentos da vida diária de uma pessoa. Porque muitas vezes, quando nós pensamos em velocidade relacionada ao movimento humano, nós pensamos lá em Usain Bolt realizando as suas provas em momentos rapidíssimos. Nós pensamos em corredores, em outros nadadores que realizam esporte de maneira profissional. Mas nós podemos também identificar a velocidade em atividades simples, né, de pessoas no seu dia a dia. E que ali tem também essa capacidade do movimento sendo destacada, sendo a principal lá do movimento, né? E galera, lembrando, capacidades do movimento são as características que o movimento apresenta. São as qualidades do movimento. Daí nós vimos aqui uma perseguição de uma criança sendo perseguida por um cachorro. E nós temos aqui a definição de velocidade. Velocidade do movimento é a capacidade de cobrir uma distância no menor tempo possível. Na hora que nós estávamos fazendo a aula, eu pedi para os senhores que destacassem, né? Eu tenho certeza que esse conteúdo está aí destacadinho no material de vocês. E aqui ao final da nossa unidade, do nosso quadrinho, né, da unidade que fala sobre velocidade, nós temos uma informação de que a velocidade ela pode ser aprimorada, ou seja, uma pessoa que não é tão rápida em determinado momento da sua vida,
ela pode realizar treinamentos específicos. É claro que durante esses treinamentos, essa pessoa ela precisa respeitar os limites do seu corpo e também os limites das outras pessoas que estão ali realizando atividades com ela, né? Então, a velocidade ela é uma capacidade que ela pode ser aprimorada. Fizemos as atividades e partimos para a nossa unidade 10. Na nossa unidade 10, nós falamos sobre resistência cardiorrespiratória. Vocês lembram qual é a definição dessa capacidade? Essa capacidade é popularmente conhecida como fôlego. Aqui no nosso espaço Olha o Movimento, nós temos os exemplos dos maratonistas. Maratona, que é uma prova longa, uma prova desgastante, né? Porque o atleta ele precisa correr 42 quilômetros. E falamos também da famosa Odisseia, né? Que é um poema épico onde uma garota chinesa tinha que percorrer 65 quilômetros por dia durante quase 2 meses ininterruptos, sem parar. E enquanto ela fazia esse longo percurso, ela deveria se alimentar somente de um delicioso preparado de ovo, leite e mel. Galera, imaginem quanto fôlego essa garota não precisava ter. Imagina quão desenvolvida deveria ser a resistência cardiorrespiratória dessa garotinha. Muito, não é mesmo, galera? E nós seguimos, falamos de uma tradicional corrida que acontece na cidade de São Paulo, a Corrida Internacional de São Silvestre, que deixa sempre a Avenida Paulista lotada. Milhares de pessoas vão lá para prestigiar esse evento. Nós vimos esse evento assim de forma um pouquinho mais detalhada também. E aqui nós temos algumas características da resistência cardiorrespiratória, como o repórter diz aqui, ó. Quando os movimentos que realizamos apresentam resistência cardiorrespiratória, 2 estruturas são muito importantes. Primeira estrutura, os pulmões, que captam o oxigênio do ar, e a segunda estrutura, que é o coração, que bombeia o sangue, enviando esse sangue, né, rico em oxigênio para os músculos. Principalmente os músculos que estão sendo exercitados. E por isso, essa capacidade também é conhecida como fôlego, certo? Daí, ó, somente, é a mesma coisa que nós vimos lá na velocidade, né? Somente os atletas profissionais, né, os corredores, eles podem ter a resistência cardiorrespiratória desenvolvida? Não, não é mesmo? É importante que as pessoas que buscam uma qualidade de vida melhor, né, que elas tenham a resistência cardiorrespiratória em níveis bons, né, desenvolvida, fortalecida. E para isso, ela deve sempre, essas pessoas, né, que querem desenvolver a sua resistência cardiorrespiratória, elas devem sempre ter um acompanhamento de um médico e de um profissional da área de educação física. Galera, em que momentos do nosso dia a dia nós podemos ver a resistência cardiorrespiratória desenvolvida? Vocês poderiam destacar algumas situações aí? Porque profissionalmente nós vimos que pode ser numa corrida, pode ser em uma prova de natação, pode ser em uma partida de futebol, onde eu preciso jogar por um tempo prolongado. Em todas essas situações, eu posso destacar a resistência cardiorrespiratória. Mas e na nossa vida diária, nas nossas atividades de rotina? Onde eu posso enxergar essa capacidade do movimento? Galera, nós podemos ver a resistência cardiorrespiratória em situações como subir vários lances de escada, passear durante um período prolongado no shopping. Se você precisa correr para chegar assim em algum lugar, por exemplo, você precisa correr para chegar talvez num compromisso, né, que você está atrasado para a escola. Se essa distância for um pouquinho longa, você vai precisar, além da velocidade,
Porque não adianta você conseguir correr bastante rápido se você não tem fôlego para sustentar essa corrida por um tempo um pouco mais prolongado, não é mesmo? Adianta você conseguir, eu consigo correr muito rápido, mas não consigo correr mais do que 30 segundos. Aí dificulta, né, galera? Então, você precisa ter as capacidades do movimento desenvolvidas em equilíbrio. Não adianta você ter uma capacidade super desenvolvida e a outra você não dominar nem o mínimo dela. Você precisa desenvolver as capacidades do movimento em equilíbrio. E para isso, talvez seja necessário que você precise procurar ajuda profissional. E aqui o nosso livro ele destaca basicamente 2 profissionais. O primeiro é o médico, que vai consultar, vai ver, né, analisar como é que está a sua saúde de uma forma geral. E o profissional de educação física, que de acordo com a análise do seu médico, ele vai determinar quais são os movimentos específicos mais adequados para você chegar ao seu objetivo. Certo? Então, resistência cardiorrespiratória tá ok também, né? Fizemos essa atividade. Se você perdeu também, volta lá na correção. Tenta fazer, claro, né? E depois volta lá na correção, lá no nosso espaço do aluno. Próxima capacidade, resistência muscular. Aqui no nosso espaço Olha o Movimento, nós vimos uma prova de remo. A prova de remo, ela é definida ali, pelos pequenos esforços, porque a cada braçada, o avanço, a diferença de avanço de um remador para o outro, ela é mínima. Pequenos centímetros é que fazem a diferença. A soma desses pequenos esforços, desses pequenos centímetros a cada braçada é que ao final vão dar a diferença entre um remador e outro, garantindo assim a melhor colocação. E para realizar esses pequenos esforços sucessivamente, os atletas eles não podem cansar rapidamente, vocês concordam? Se na primeira, segunda braçada o atleta ele cansa, ele demonstra ali uma determinada fadiga, ele vai perder esses pequenos centímetros que vão fazer diferença lá no resultado final. Por isso, um remador deve ter sempre a sua resistência muscular desenvolvida. Certo? Mas o que é a resistência muscular? Foi o que nós destacamos aqui no nosso material. Resistência muscular é a capacidade que permite a uma pessoa realizar um determinado movimento usando os mesmos grupos musculares repetidas vezes com a mesma eficiência até se cansar. Então vamos lá, vamos fracionar esse conceito aí para a gente poder entender melhor. Quando eu enxergo um movimento que tem a resistência muscular, eu vejo ali, uma pessoa realizando um mesmo movimento que esteja utilizando o mesmo grupo muscular, como o exemplo lá dos remadores. Eles estão lá, braçada a braçada, estão sempre desenvolvendo ali o movimento dos braços. Utiliza-se também um pouco dos movimentos das pernas, mas vamos focar nos membros superiores nesse primeiro momento da análise. Ali, remada a remada, o mesmo movimento usando os membros superiores repetidas vezes. Se esse remador ele perde a eficiência, ele deixa de avançar alguns centímetros, né? Então, ele tem que manter a eficiência da primeira até a última braçada, até ele se cansar. Outro exemplo são os trabalhadores aqui da obra. Veja bem, eles estão lá, o que está quebrando pedras, ele está sempre quebrando pedras, ele está repetindo o mesmo movimento. O que está subindo lá materiais com o carrinho, está ali repetindo movimentos com o mesmo grupamento muscular. Vocês conseguiram identificar a necessidade de ter a resistência muscular desenvolvida?
a necessidade de que os seus músculos aguentem a carga que ele está sendo exposto, né? Que eles aguentem a demanda de trabalho que ele está sendo exposto ali naquele momento. Seja em uma academia, no exercício de academia, seja em uma obra, seja em qualquer outra situação do seu dia a dia, seja subindo vários lances de escada, onde as suas pernas precisam fazer ali aqueles mesmos movimentos várias vezes e de preferência sem cansar, né? Certo, galera? E aqui nós temos outro destaque, né, que foi feito pelos alunos que estavam lá fazendo uma pesquisa. Vamos aqui ler, ó. Anotei no caderno: sentimos os músculos cansados quando realizamos um mesmo movimento em uma intensidade mais ou menos forte. Você sente os músculos cansados. Ele sente os músculos cansados quando ele realiza o mesmo movimento em uma intensidade relativamente alta, certo? E o que acontece quando os músculos se cansam? Eles perdem a eficiência, ou seja, não consegue fazer tão perfeitamente. O remador lá nas primeiras braçadas, ele tá lá, vamos supor que ele avance 20 metros a cada remada. É uma suposição só, hein, galera? Então, vamos supor que ele descansado, a cada remada, ele avance 20 metros. Agora, quando o cansaço vai batendo a porta, a cada remada, ele já começa a perder a eficiência. Ou seja, a cada remada, o seu rendimento começa a cair. E se ele lá no começo remava 20 metros a cada remada, ao final ele pode chegar a estar remando 10, 15 metros a cada remada. Por quê? Porque os seus músculos começam a se cansar e a perder a eficiência. Ficou claro esse conceito para vocês, galera? É isso que nós precisamos lembrar, hein? E aqui, ó, as crianças resolveram apostar corrida em uma escada. Olha o que eles relataram: minhas pernas estão queimando. E a que conclusão que eles chegaram? Eu preciso parar de andar de elevador e subir as escadas, ou seja, subir de escadas. Ou seja, ele concluiu que ele precisava desenvolver mais a sua resistência muscular. Certo, galera? Então, ó, como na semana passada nós iniciamos na unidade de equilíbrio, nós vamos aqui falar da nossa última capacidade do movimento, a potência muscular. A potência muscular, ela é uma capacidade que ela é o resultado da combinação de duas outras capacidades do movimento. A primeira capacidade é a velocidade e a segunda é a força muscular. Então, um movimento que apresenta muita força e muita velocidade é um movimento que apresenta potência muscular. E aqui no nosso livro, no nosso espaço Olha o Movimento, nós vimos um feito histórico, né? Que foi o atacante Rony, ex-Corinthians, jogando pelo Sporting e Naval no Campeonato Português. Ele deu um chute que chegou a aproximadamente 222 km por hora. Foi um chute assustador, que ele conseguiu pegar a bola com jeito, ou seja, com força e com velocidade, com uma potência enorme. Claro que a bola, coitada, deve ter sofrido uma deformação devido à potência desse chute, ou seja, porque esse chute teve muita força e teve muita velocidade. Mas calma, não se preocupe. Depois a bola voltou ao seu estado normal. Certo, galera? Então, potência muscular é a capacidade do movimento que une força e velocidade. E aqui, ó, nessa unidade, nós temos também uma definição de capacidades do movimento, que são as
características que o movimento apresenta. Então, capacidades do movimento são as características que o movimento apresenta. E potência muscular é um exemplo dessas capacidades. Vamos ver aqui a sua definição. A definição dessa capacidade está aqui na nossa página 66. Acompanhem daí. É a capacidade de realizar um único movimento com força e velocidade ao mesmo tempo. Então, potência muscular é a capacidade de realizar um único movimento com força e velocidade ao mesmo tempo. Certo, galera? Então, turma, essa foi a última capacidade que nós vamos ver aqui nessa nossa revisão. Eu espero que vocês tenham conseguido concluir todos os conteúdos sem maiores dúvidas, mas se por acaso vocês tiverem deixado de fazer, de entender qualquer conteúdo, não fiquem com vergonha, podem mandar mensagem. Eu vou estar sempre disponível para tentar ajudar vocês em quaisquer questões que forem necessárias. Galera, eu espero que vocês tenham um fim de ano cheio de paz, saúde, alegria, que a família de vocês permaneça unida, saudável e bem. E eu espero encontrar todos vocês no ano que vem, em condições muito melhores do que nós tivemos em 2020. Que 2021 seja um ano especial para todos nós, um ano cheio de conquistas, cheio de vitória. Vou encerrar a aula de hoje. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, galera.